Marcos capítulo 11. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho e encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que estavam ali lhe disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitiu que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E vindo à tarde, ele saiu da cidade, e de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus? Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe disseram: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles, respondendo, disseram a Jesus:
Nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E ele começou a falar-lhe por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre e a deixou com os lavradores e foi para um país distante. Na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. Mais uma vez ele enviou outro servo e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro e a este mataram e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda seu filho amado, a eles lhes enviou por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e o lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes nesta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina? Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram-lo. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhes disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai a César todas as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, e deixasse a sua esposa e não deixasse filhos, que o seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência, e o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, não errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-o discutirem e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e
e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão e com toda a alma e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem, depois disso, ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes da sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que adoram andar com vestes compridas e amam saudações dos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e sob pretexto fazem longas orações. Estes receberão melhor condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro do tesouro e muitos rios depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando-se os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Capítulo 13. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E respondendo Jesus disse-lhes: Vês estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas e qual será o sinal quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. E o evangelho deve ser primeiramente pregado em todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte.
e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê compreenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela para levar alguma coisa de sua casa, e não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não o acrediteis, porque se levantarão falsos cristãos, falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira: quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas vos sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora, nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como o homem viajando para longe, que deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele, subitamente não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo: vigiai.